Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem que muitas pessoas não gostam de falar, mas precisamos falar e saber como encarar esse assunto. Estou falando da morte, uma coisa que vai chegar para todos. Aqui neste mundo estamos só de passagem e quando falamos de morte, muitos não querem conversar e nem querem saber muito sobre isso. Creio que a morte atemoriza a grande maioria das pessoas, pois pode significar o final da sua existência aqui neste mundo. Mas como devemos encarar a morte? Como devemos olhar para ela? A morte é o curso natural da vida. Nós nascemos, vivemos um tempo aqui e depois vem a morte. É ou não o curso natural das coisas? Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, o seu filho. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e haja como homem. Todos nós um dia passaremos por isso. Só que para muitas pessoas, creio que seja a grande maioria, não lida bem com a chegada da morte. Até porque foi o período que ela teve aqui neste mundo que ela pôde desfrutar das maravilhas de Deus na terra. Mas quem disse que quando você fecha os olhos e morre, tudo acaba? Quem disse para você que não haverá mais vida após a sua morte? Para aqueles que viveram aqui e acreditaram em Cristo, terão uma vida ao lado de Deus, uma vida eterna ao lado dele. Mas e aqueles que não quiseram saber de Deus aqui e preferiram viver toda a sua vida no pecado e longe do Pai? Terão também vida eterna, só que não em um lugar muito bom. Davi era um homem segundo o coração de Deus, cometeu seus erros e se arrependeu deles. Mas Davi, ele era um homem temente a Deus, e mesmo na hora da sua morte procurou instruir seu filho Salomão para poder fazer o que é certo. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos 3 e 4. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você terá êxito em tudo o que fizer e onde quer que for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Davi tinha uma promessa de Deus, que os seus descendentes estariam sempre no trono de Israel, mas se eles cuidassem da sua conduta. Cuidar da conduta significa cuidar para não fazer o que era errado diante de Deus. Muitos reis foram levantados, mas nem todos eles reinaram com sucesso, pois começaram a fazer o que era errado diante de Deus. O próprio rei Saul, antes de Davi, tinha tudo para ser um excelente rei, mas acabou se desviando do que era certo e acabou sendo morto. Ninguém quer morrer antes da sua hora, isso é fato. Ninguém quer partir desta terra com a sensação de que não fez o que era para ser feito. Mas essa sensação só virá até você se você andar toda a sua vida em caminhos errados e longe de Deus. Quando você está aqui servindo a Deus, a morte também chegará, mas você terá a sensação de que a sua missão foi cumprida, pois você fez aquilo que agradou a Deus e poderá partir daqui para o melhor de Deus, o paraíso. O apóstolo Paulo falou algo sobre isso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem morre com Jesus
recebe gratuitamente a vida eterna no paraíso. Ou seja, quem deseja esse dom de Deus tem que morrer com Jesus, fazendo a vontade dele. Não tem como ser de outra forma. Tem que estar preparado para poder receber esse dom de Deus. Não é qualquer um que vai dizer que ama a Deus e vai entrar nos céus. Não é assim que as coisas funcionam. E muitos, quando falamos de morte, acham até que Deus é injusto. Querem ver um exemplo? Uma pessoa aqui só pratica o bem. Faz obras sociais, ajuda as pessoas, ajuda os carentes, vive para ajudar os outros. Essa pessoa tem todas as características de um servo de Deus, uma pessoa que vai entrar no céu. Muitos até dizem, fulano quando morrer irá para o céu. Mas será que irá mesmo? Será que é pelas obras que fazemos aqui? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém irá ser salvo por meio de suas obras. Sabe por quê? Para que não fique no céu se gloriando. Porque eu dava para as obras de caridade, todos os dias eu doava. Eu pegava pessoas na rua e as ajudava, colocava até dentro da minha casa, dava de comer, dava de beber. Tudo isso é muito bom e é até muito bonito. Mas ninguém será salvo pelas suas obras, e sim porque reconheceu Jesus em sua vida. Quando a pessoa reconhece Jesus, por si só, ela já tem que mudar seu jeito relacionado ao seu próximo. Não pode mais tratar as pessoas com indiferença. Não pode mais deixar de ajudar uma pessoa necessitada. Pastor, mas o que eu vejo de crente que não ajuda os outros e nem quer saber de ajudar, isso é verdade. Isso é a mais pura verdade. Sabemos que está cheio de pessoas nas igrejas que só pensam em si mesmas e não pensam no seu próximo. Mas podemos julgar essas pessoas? Não, não podemos. Deixe que esse julgamento venha de Deus. Somente Ele vai julgar os nossos atos e atitudes enquanto vivemos aqui neste mundo. É Deus que vai julgar. Assim como muitas pessoas boas se surpreenderão por não entrar no céu, muitos que se dizem crentes irão se surpreender também. Aqueles que têm a certeza da sua salvação em Cristo Jesus têm que ter o cuidado para se manter de pé até o fim dos seus dias aqui, pois enquanto estamos vivos, estamos sujeitos a erros e ninguém comete erros porque quer cometer. Ninguém. Na grande maioria das vezes, erramos porque fomos induzidos ao erro. E muitos dos nossos erros foram por não prestarmos atenção ao que a palavra de Deus nos mostra. E acabamos indo por caminhos que o diabo nos indicou. Se queremos viver a eternidade ao lado de Deus, temos que reconhecer Jesus como aquele que veio nos salvar. Temos que confessar com a nossa boca que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele nos trouxe a vida eterna, que Ele nos trouxe salvação. Pergunto a vocês, como alguém poderá entrar na eternidade se passou toda a sua vida aqui sem acreditar que Jesus é o seu passaporte de entrada no céu? Tem como alguém ir para o céu sem acreditar que Jesus existe? Sem acreditar na eternidade? Seria muito fácil viver a vida toda aqui errando, pecando, fazendo tudo aquilo que tem vontade de fazer e depois morrer e ir para o céu. Não seria fácil assim? Sim, claro que seria. Mas quem disse que entrar no céu seria fácil? Quem disse que se aceitássemos Jesus, estaríamos livres de problemas, lutas e aflições? Acho que ninguém falou isso para você. O que temos que entender é o seguinte: a morte um dia chegará para todos, e nós precisamos estar preparados para recebermos aquilo que esperamos de Deus. Se queremos a vida eterna ao lado de Deus no paraíso, precisamos estar do lado dele, ao lado de Jesus, fazendo aquilo que o agrada, longe do pecado e seguindo os passos do seu Filho amado.
Mas aqueles que não querem seguir os caminhos de Deus e não querem saber de Jesus em sua vida, precisam entender e saber que a sua eternidade também será longe de Deus. Ninguém poderá entrar no céu sem aceitar Jesus em sua vida. Ninguém. Lembram? Não é pelas obras que vamos entrar no céu, e sim pela graça de Deus que enviou Jesus para nos salvar. Somente desta forma iremos entrar no céu. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por abrir os nossos olhos para um assunto que muitos querem deixar de lado. Mas é um assunto que um dia chegará para todos. Todos nós um dia seguiremos o curso natural das coisas e para todos chegará a sua hora. A hora de se apresentar diante do seu tribunal para sermos julgados por tudo aquilo que fizemos aqui neste mundo. Muitos irão se surpreender quando um filme for passado na sua frente e ela poderá ver que deixou de fazer certas coisas que poderia ter feito e uma delas foi se aproximar de Jesus, o seu Filho amado. Muitos tiveram a oportunidade de conhecer seu Filho amado Jesus, mas recusaram. Muitos preferiram os prazeres do mundo do que estar na casa do Senhor. E muitos irão chorar por toda a eternidade por não terem ouvido a sua voz. Pai, sei que o Senhor não quer que as pessoas entrem no inferno. Se fosse pela tua vontade, todos seríamos salvos. Todos estaríamos na sua presença. Mas o Senhor nos deu livre-arbítrio e nos deixa decidir em que caminhos queremos andar. Por isso, precisamos estar preparados para não sermos surpreendidos. Nós queremos o melhor do Senhor em nossa vida e por isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a seguirmos em frente. Ajuda-nos a não errar e ajuda-nos a fazer aquilo que te agrada. Queremos estar ao seu lado quando a nossa hora chegar e por isso estamos aqui, desde já te pedindo perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas e ofensas e declarando que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador e que queremos passar toda a nossa eternidade ao seu lado. É isso que queremos, Senhor, passar toda a nossa eternidade ao seu lado. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. Sei que é um assunto pesado e muitas pessoas não querem ouvir sobre isso, mas é necessário. Precisamos falar sobre a morte. E um dia ela vai chegar para todos nós. Procure aquilo que agrada a Deus. Procure fazer o que é certo. E você poderá passar toda a eternidade ao lado de Deus. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.